Sabe aquela vozinha interna que, assim que alguma coisa dá errado, já vinha apontando o dedo pra gente mesmo? Pois é, e se eu te disser que essa voz, na verdade, pode estar nos impedindo de sermos mais felizes? Hoje a gente vai mergulhar no segredo 25 do livro do David Niven, Não Se Culpe, para entender por que largar essa culpa de mão pode ser talvez o passo mais libertador de todos. Vamos lá. Para começar, pensa aí na última vez em que algo não saiu como planejado. Uma situação qualquer que de repente, pá, fugiu totalmente do controle. O que acontece nesses momentos, hein? Pode ter sido aquele projeto super importante no trabalho que, sabe, desandou no último minuto. Ou um compromisso sério que a gente esqueceu completamente. Ou, para pintar um cenário bem caótico, imagina só, a cozinha inteira inundada por causa da lava-louças, bem na hora que a visita tá chegando. Que desespero, né? E qual é a reação quase que automática da maioria das pessoas? Aquele pensamento que pisca na mente: a culpa é minha. É nesse exato momento que começa aquele diálogo interno super pesado. E o fardo da autoacusação, nossa, ele pode ser esmagador. Ok, vamos entender isso melhor. Por que essa reação automática é tão prejudicial? Simples, porque a culpa funciona como uma verdadeira armadilha. Ela não empurra a gente para frente. Muito pelo contrário, ela nos paralisa. O Dr. Niven explica que essa mania que a gente tem de se punir pelos erros não é só dolorosa, ela simplesmente não funciona. Em vez de a gente aprender e seguir em frente, a gente fica ali, ó, remoendo o que já passou, num ciclo que não leva a lugar nenhum. E aqui, olha, vem uma verdade fundamental que a gente esquece o tempo todo. Nenhuma situação depende 100% de uma pessoa só. É sempre uma mistura de fatores. Alguns estão sob nosso controle, claro, mas muitos outros simplesmente não estão. Então, o ponto crucial é este. A culpa suga nossa capacidade de agir. Em vez da gente focar em consertar o que deu errado ou simplesmente seguir a vida, a gente fica ali, travado, paralisado pelo problema. Tá bom, se a culpa é a armadilha, como é que a gente sai dela? Felizmente, existe uma alternativa. Uma perspectiva que é de fato libertadora e que pode quebrar esse ciclo. Lembra daquela cena da cozinha inundada? Em vez de se afogar na culpa, o livro propõe uma reação completamente diferente. E se a resposta fosse achar graça do desastre? Ou pensar em como fazer diferente da próxima vez? Respirar fundo e, quem sabe, chamar os amigos para ajudar a secar o chão? Isso sim é uma virada de chave total. E olha só, isso não é só uma ideia bonita, não. A ciência confirma. A nossa felicidade não tem a ver com o número de coisas ruins que acontecem com a gente, mas sim com a forma como a gente reage a elas. A nossa perspectiva muda o jogo completamente. E o impacto disso dá para medir. Se liga nesse número. Estudos mostram que pessoas que se culpam por eventos negativos têm 43% menos chance de estarem satisfeitas com a própria vida. 43%. É uma diferença gigantesca. Beleza, a teoria é poderosa, mas e na prática? Como a gente aplica isso no dia a dia? Vamos agora para a parte da ação com um kit de ferramentas para a gente transformar a culpa em crescimento de verdade. E aqui está a distinção mais importante de todas. Culpa não é a mesma coisa que responsabilidade. A culpa está sempre olhando para trás, para o retrovisor, apontando o dedo. Já a responsabilidade olha para frente, para o para-brisa e pergunta: o que eu posso aprender com isso? Uma paralisa, a outra capacita. Para quebrar esse hábito, a gente pode seguir um processo de 6 passos. Começa com o básico: reconhecer o ciclo da culpa. Depois, a gente aprende a diferenciar a culpa de responsabilidade, como a gente acabou de ver. Aí a gente avalia todos os fatores, não só a nossa parte. A partir daí, a gente parte para uma ação construtiva, pratica um diálogo interno mais gente boa com a gente mesmo e, por fim, usa o humor para quebrar a tensão. E tem até uma razão biológica para isso. A neurociência mostra que ficar remoendo pensamentos negativos, o que os cientistas chamam de ruminação, literalmente reforça os caminhos de estresse no nosso cérebro. Ou seja, parar com isso não é só bom para o humor, é essencial para a nossa saúde. E é aqui que a gente chega no verdadeiro segredo da liberdade. Não se trata de nunca mais cometer erros, mas de encontrar sabedoria e poder na forma como a gente lida com eles. E é super importante deixar uma coisa clara: não se culpar não tem nada a ver com ser irresponsável. Pelo contrário, é um sinal de inteligência emocional, é a capacidade de ver os erros não como motivo para se punir, mas como degraus
degraus que são essenciais no nosso caminho de crescimento. No final das contas, tudo isso é um convite para a gente ser simplesmente humano. É um convite para a gente se permitir ser imperfeito e usar cada experiência, boa ou ruim, como combustível para a nossa evolução. E para a gente fechar, fica a reflexão. De que forma a gente pode, na nossa própria vida, começar a transformar os erros em lições? Como essa mudança de perspectiva pode ser aplicada, quem sabe hoje mesmo, no nosso dia a dia? Fica a pergunta para cada um de nós.